Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, tem o imenso prazer de contar com a participação do teólogo e mestrando em teologia, professor Alisson Pereira da Silva. Ele é membro da Igreja Batista Central, Ministério Vida, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Uma participação simpática, extrovertida, atenciosa e prestativa, característica de todo bom mineiro. Obrigada, Alisson, por sua amizade e disponibilidade em contribuir sempre para o nosso crescimento espiritual. E você tem as palavras iniciais? Eu agradeço pelo convite, agradeço a todos os irmãos que irão ouvir o vídeo, ver o vídeo, né? Para mim é um prazer, um privilégio poder estar servindo os irmãos e servindo assim a Igreja de Cristo. Para mim é um privilégio. Sabemos disso, sabemos da sua alegria, do seu prazer e disponibilidade nesse serviço. Louva a Deus por sua vida. E a primeira questão que nós vamos tratar no Evangelho no Evangelho do Senhor Jesus, né, segundo o apóstolo João, no capítulo 18, os versos 37 e 38, está escrito: Então lhe disse Pilatos ao Senhor Jesus, né? Logo tu és rei? E respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? A pergunta de Pilatos foi um tanto filosófica e evidencia que ele não tem relação com o reino de Cristo. Reino esse que está profundamente ligado à verdade. Isso está no final do versículo 37 que nós lemos. E Pilatos, ele era motivado pela conveniência e a verdade não importava para ele. Professor Alisson, hoje o tema do nosso bate-papo, o tema do Responde Aí, nós vamos estar tratando sobre a verdade ser absoluta ou relativa. E explica pra gente o que é a verdade. Primeiro ponto, vamos partir da análise rapidamente do texto, onde Pilatos diz e faz a pergunta para o próprio Cristo: o que é a verdade? Nós podemos ver que o capítulo 18, que está em João, que descreve todo esse cenário onde Pilatos interroga Jesus, é um capítulo que antecede ao evento da levada dos judeus de Jesus para diante dos imperadores romanos, tido aí o governador Pilatos. Esse capítulo 18 vai narrar não só a oração de Jesus no Getsemane, junto com seus discípulos, que perpassa o chamado dele para o cumprimento daquele sacrifício que era a cruz. Isso viria através da entrega desses judeus, que ao entregar, né, na mão dos tidos governadores, aqueles que poderiam julgar a lei, passa agora a ter responsabilidade. O que me chama a atenção é que 3 pessoas em todo o evento de João faz a mesma pergunta que Pilatos. Em características diferentes, nós temos o próprio Nicodemos, o mestre da lei, que vai procurar Jesus à noite e faz a seguinte pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ou me fala o que é a verdade, Jesus. Eu estou sedento procurando essa verdade. Só que a reação de Nicodemos é muito parecida com a reação do próprio Pilatos. Ele não vai interessado em conhecer de fato a verdade. Ele vai motivado por um possível interesse, uma questão filosófica ou uma questão social. Ele busca no Cristo não a verdade real, quem era a pessoa de Jesus. Ele busca a verdade motivada igual Pilatos, por interesse, por jogo religioso ou até mesmo por questões políticas na época deles. Só a gente vê que essa pergunta, ela perpassa toda a Escritura. Ela passa por Pilatos no capítulo 3, e aí o maior sermão que Jesus faz é responder para Pilatos essa pergunta. Depois ela passa no capítulo 14 ali, com o próprio Jesus interrogando e conversando com eles, onde essa pergunta toma um novo rumo, que é a verdade. Não é só uma pergunta de Pilatos, é uma pergunta de todos nós. A questão é que o cenário e o contexto que essa pergunta foi feita era porque Pilatos, ele pergunta, mas ele, antes de Cristo responder, ele dá as costas para Jesus, mostrando aí que a preocupação não era conhecer essa verdade.
Ele queria poder e glória, até mesmo porque Pilatos é um governador romano. E Roma era conhecido como era um governo imperialista e triunfalista. Eles não queriam de fato a verdade. Eles queriam entender a argumentação dessa verdade para exercitar mais poder e assim obter glória com isso. Então não era uma busca de fato e de verdade. O contexto de Pilatos aqui é que ele era um quinto governador romano da Judéia. Ele governa ali por volta de 26 a 36 na era de Cristo, sendo um governador que ficava em Cesareia. Então, quando Pilatos faz essa pergunta para Jesus, ele estava numa ocasião especial, que era a Páscoa, onde ele sai de Cesareia, que era o local onde o governador ficava, e vai então para Jerusalém e fica na Judéia, no conhecido pretório, onde os soldados romanos ficavam. Quando os judeus vão entregar Jesus, eles não entram no pretório porque eles não poderiam ser aceitos naquele ambiente e sequer gostava dos romanos. Pilatos então sai do pretório, recebe Jesus e questiona, interroga Jesus. A grande questão é que eles não poderiam acusar Jesus religiosamente, porque isso Pilatos não aceitaria. Eles dizem que Jesus era tido como um rei. Então a acusação aqui é como se Jesus fosse um agitador, um subvertente da ordem, aquele que poderia tomar o império. Pilatos, então, preocupado com isso, começa a interrogar Jesus, perguntando se ele era rei. Jesus, então, diz para Pilatos que ele era rei, mas que o governo e o reino dele não era desse mundo. Pilatos, então, entendendo isso, entende que aquela acusação não seria válida contra Jesus. Pilatos, então, começa a questionar Jesus, e essa é a pergunta, né? O que é a verdade? Nicodemos, como eu já disse, já tinha feito essa pergunta no capítulo 3. Antes de Pilatos questionar Jesus, Tomé também tinha feito essa pergunta. Então aqui, sempre que quando for perguntado o que é a verdade, nós temos 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é, na figura de Nicodemos, aquele que é religioso, que quer buscar a resposta da verdade nos meios eclesiásticos, religiosos. A gente tem a outra figura de Tomé como cético, aquele que duvida, que questiona, que não em busca da verdade, mas que quer provas e evidências claras de que essa verdade existe. E nós temos o terceiro caso, que é Pilatos, que é um ateu, aquele que não busca a verdade para convencimento filosófico e nem por questões de crença. Ele quer a verdade para obter poder e glória com isso. Jesus, conhecendo esses 3 tipos de pessoas que o interroga durante todo o cenário, começa agora a responder, então. No capítulo 8, versículo 32, Jesus já fala que aquele que conhecesse a verdade, essa verdade o libertaria, o tornaria livre. Então nós temos aqui uma busca não só de Pilatos, de Tomé e de Nicodemos, uma busca de todos os homens. O homem em si, ele busca a verdade para ser livre e para ser feliz. E aqui está Jesus dizendo, a verdade e a felicidade está em conhecer a minha pessoa. E ao me conhecer, você será livre. Então, a verdade não são palavras. A verdade se trata de uma pessoa. Todos esses 3 homens perguntam a verdade, questionam a verdade e não percebem que estão diante da própria verdade. Jesus diz para eles muito claros, vocês estão olhando para a verdade, ouvindo a verdade e sequer percebem disso. Tomé, fazendo uma interrogação para entrar num texto onde Jesus responde de forma muito clara o que é a verdade, questiona Jesus no capítulo 14, versículo 5, onde Tomé diz o seguinte para Cristo. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Os homens buscam a verdade para poder seguir essa verdade. A verdade nos mostra o caminho correto. Jesus então responde o que é a verdade. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está deixando muito claro aqui para Tomé que a verdade se trata dele, da pessoa dele. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E Jesus diz que, a partir do momento que eles tivessem encontro com ele, eles então não teriam só a verdade, eles teriam o caminho a seguir, e ao seguir esse caminho com a verdade, eles então encontrariam a vida eterna. A pergunta de Nicodemos, a pergunta de Tomé e a pergunta de Pilatos é respondida. A verdade te coloca no caminho certo, que te conduz à vida eterna. A verdade é Cristo Jesus. Tomé então responde, Jesus responde tanto para Nicodemos quanto para Tomé, e agora, se Pilatos tivesse um tempo mais aguardado, não tivesse virado as costas, então ele teria escutado o que Jesus já tinha revelado para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês devem crer, andar e viver nessa verdade. A verdade é a pessoa do Cristo Jesus. É interessante que nesse contexto, né, de relativismo e de negação da verdade, que não é uma coisa nova. Isso aí, a questão do relativismo vem de tempos antigos, correntes filosóficas como o cinismo, o ceticismo, que já negavam a verdade como sendo absoluta, né? E se a gente for discorrer nos significados da verdade, definições mesmo da verdade, eu vou dar apenas aqui 4 definições em 4 idiomas, né? No grego, o termo aletheia é verdade, aletheia no grego, né? Verdade, conteúdo daquilo que é verdadeiro de acordo com o que de fato aconteceu. Relativo a ser um acontecimento, um estado real, efetivo. No latim, veritas está relacionado à precisão, ao rigor de um relato. É a narrativa de fatos ocorridos, é a enunciação dos fatos como eles exatamente são. No hebraico, emuná significa algo que é confiável. No português, verdade, conformidade com o real. Então, as definições em vários idiomas acerca da verdade é o que de fato é real. É interessante como você discorreu no Evangelho do Apóstolo João, nesses 3 personagens que busca a verdade, busca a definição da verdade. Na pessoa de Nicodemos, essa busca pela verdade na questão no âmbito religioso, da religião. A questão de Tomé, numa busca de convicção, né? O que é a verdade? E aí, na questão de Pilatos, uma pergunta meramente filosófica. E aí, você citou o texto em João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa resposta de Jesus a Tomé, lá no capítulo 14, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aí é para nós que cremos na palavra de Deus, como sendo a verdade, nós reconhecemos de fato que a verdade, como você disse, não é uma mera definição, não é um mero conceito, mas é a própria pessoa do Cristo. Ele é a verdade. Né? Isso é muito lindo, né, Alisson? E o caminho que conduz a Cristo. Sim, então, sim. O próprio Evangelho em si de João, ele atesta as verdades espirituais, as verdades racionais e as verdades experimentais. Porque o próprio João, ele começa o seu evangelho descrevendo que a verdade era o verbo, ou algo escrito, algo já revelado e conhecido por toda a tradição judaica. Mas essa verdade, ela se torna agora algo presente entre nós, algo que pode ser visto, tocado, experimentado. Então, acho que uma das características mais fortes de todo o evangelho de João é porque ele vem dar evidências claras de que Jesus de fato é a verdade, porque ele andou entre eles, ele manifestou os milagres, ele deu o exemplo, ele se fez literalmente um conosco. Então a verdade, ela não é mais agora só uma questão meramente de percepção intelectual, é uma questão de experimentar essa verdade e se tornar um com ele, como o próprio capítulo 15 de João, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras, literalmente, uma união, uma fusão, uma entrega
plenamente e uma união, algo relacional com a própria verdade, algo que transforma o homem. Não meramente uma capacidade intelectiva ou intelectual de apreender a verdade, mas algo experimental, que o homem pode provar e ver. Alan Pallister, no seu livro Ética Cristã Hoje, ele escreveu o seguinte: uma mensagem agradável e positiva sempre conquista mais ouvintes do que uma mensagem severa, mas verdadeira. A tentação do servo de Deus em todas as épocas é encontrar maneiras diplomáticas de não dizer toda a verdade e de tentar ser positivo em todas as situações. Fala pra gente, professor Alisson, do perigo de fazer uso de uma diplomacia em prol da relativização de uma verdade dura, de uma verdade severa, a fim de agradar e não confrontar. Isso hoje em dia, essa relativização da palavra, essa adaptação ao contexto atual, cria 3 tipos de problemas, né, se podemos dizer assim, dentre vários, que podem causar danos, às vezes, irreversíveis, tais como cria-se um caos epistemológico que a gente fala, né, sobre a questão de que o texto ele é esvaziado do seu sentido. Então, quando as pessoas vão analisar qualquer texto que seja ele bíblico ou seja ele um texto de um estudo, de um texto universitário, de uma análise de jornal, onde o autor é retirado a intenção dele, cabe agora a minha perspectiva. Então começa a se redesenhar uma nova verdade, uma vez que o que o autor quis dizer não é tão importante se aquilo não significa algo para mim. Então cria-se caos epistemológico de sentido das coisas reais. As coisas passam agora a ser alegorizadas. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu sinto. E a verdade de Deus ela foi revelada, e nós falamos que a verdade é a pessoa de Cristo, uma vez que essa pessoa não pode ter a sua interpretação dúbia. Nós não podemos, por exemplo, não há como ter concordância com uma outra religião, um outro conceito que pensa diferente sobre Cristo Jesus. Por exemplo, algumas religiões, nesse caos aí de conceito, chegam a afirmar que Jesus não é Deus. Então não há como ter comunhão com essa religião, uma vez que ela esvaziou o sentido real do texto. O próprio Evangelho de João é muito claro. Jesus é Deus. Ele escreve todos os 21 capítulos para afirmar uma verdade imutável no sentido único. Ele é Deus. O outro tipo de problema é a ausência de parâmetros objetivos, uma vez que as coisas já não têm mais o senso real. Agora as pessoas passam a ter uma diversidade de conceitos, de gostos, de sentidos. Então a gente perde a coerência real das coisas. Por exemplo, uma pessoa quando afirma que algo é objetivo, aquilo permanece em todo e qualquer contexto. Todas as pessoas podem compreender aquilo se aquilo não muda, se permanece como é. Aqui, o perigo da relativização da palavra, da adaptação ao contexto, meramente para agradar as pessoas, é mudar algo eterno, imutável, um objetivo claro, dentro do contexto atual. Uma vez que tira o senso, as pessoas já não têm mais direção de seguir algo. Se aquilo muda, se está em constante mutação, eu já não tenho mais orientação correta. Nós podemos fazer uma ilustração rápida aqui, como Tiago cita isso, como freio, que serve para frear, para dar limites às coisas, e como leme do navio, que é algo que serve para conduzir e dar direção. O leme não pode ser mudado, porque ele tem um objetivo, dar direção e coordenada para aquele navio. A mesma coisa é o freio. Se você retira as características dele, não tem mais limite, não tem mais fronteira. Então, a verdade ela se torna algo não confiável mais se ela é relativizada. O terceiro problema é o desespero, né, existencial. Se as pessoas não têm um porto seguro, algo em que acreditar, algo em que confiar, isso está mudando, se é relativizado isso, as pessoas já não têm mais sentido, mas não têm mais propósito. Então a gente cai numa relativização no seguinte: importa o que eu vivo hoje. Nós desprezamos a história, nós já não olhamos mais os contextos, porque se o que vale é o agora, somente o que eu faço agora, não há mais tanta importância de verificar. Nós vemos isso acontecendo muito na igreja atual, uma igreja que despreza a história.
que não entende que a própria salvação dele é uma história da redenção. A Escritura começa com Gênesis, né? E perpassa até Apocalipse. E nós sabemos que o livro de Atos, ele não se encerra ali. A igreja continua. Então, imaginarmos que não existe um senso, um sentido, ou que algo já não aconteceu antes, que nós estamos na história, continuando as pegadas, a igreja de Cristo avança, é imaginar que nós estamos redesenhando uma nova história, um novo contexto. Não há o que firmar. Por quê? Eu haveria de crer no que Paulo disse, se ainda existem novas verdades. Então, a gente vê um questionamento e um abrir mão mesmo de valores que já são firmes e permanentes. Prova disso, nós vemos isso muito claro em 2 textos. Em Juízes, capítulo 17, versículo 6, capítulo 21 e versículo 26, dizem o seguinte: naqueles dias não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. O rei aqui significava as ordens, as coordenadas, e o rei lembrava o que tinha feito a história, como seus pais vieram, ele deveria observar. O próprio Davi, onde está já no final do seu reino, chama Salomão e dá as coordenadas como ele deveria seguir. Algo que já tinha acontecido. Nós vemos outro caso muito claro também em Provérbios, capítulo 29 e 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei ou a instrução, esse é feliz. A lei e a instrução era aquilo que Deus já tinha dado ao povo dele. E Deus sempre chamou o povo a relembrar, a reviver, a voltar à palavra dele. Nunca um profeta, um sacerdote ou um rei poderia agir na sua autoindependência ou no seu gosto pessoal. O rei que obedecia a Deus, que honrava a Deus, era o rei que voltava para consultar a Deus, conforme Deus já tinha dito aos profetas, aos sacerdotes. Assim Deus se manifestava com ele, mostrando que Deus valoriza a verdade como é, que Deus já nos deu a revelação dele, que é as Sagradas Escrituras, e nós devemos observar o que ele já nos revelou e viver entendendo e amando o que já nos foi dado. Então eu acho que viver nessa verdade é manter firme, não abrindo mão. Primeiro, nós não vivemos desgovernados se guardarmos a verdade. A ausência, nós teremos um parâmetro objetivo e nós também não cairemos no desespero existencial que hoje tem afetado muito a nossa sociedade. Sem rumo, sem sentido, a taxa, nós sabemos disso muito claro, que a cada dia que passa a taxa de suicídio ela aumenta. Isso prova que as pessoas buscam um sentido. Se é retirado o contexto e um objetivo e um propósito de vida, o terceiro ponto é cair nesse desespero. Cristo nos deu algo objetivo, que é a palavra dele, para realmente não deixar o homem cair no caos e no desespero. Muito interessante sua colocação com relação a essa questão de que a negação da verdade a fim de agradar e não confrontar. Achei muito legal, você falou da questão do caos epistemológico, né? Que eu me lembro aqui do Jacques Derrida, né? Que é o pai do desconstrucionismo. Ele traz essa teoria, justamente que você falou, de que o texto ele não é explicado por suas origens, seja pelo autor, pela sociedade, pela história, pelo contexto da obra, mas é o leitor quem dá sentido ao texto. Então, assim, essa negação do significado real do texto, onde cada qual entende de uma forma, tem uma percepção, traz a sua verdade, e isso causa de fato esse caos que você bem colocou. Essa ausência também, esse segundo ponto que você trouxe, da ausência de parâmetros, da ausência de paradigmas, que abre esse leque de pluralidade de significados, que está ligado justamente com o primeiro ponto, né? Onde se eu abandono o significado original de uma fala, de um texto, de uma obra, vem então o relativismo, cada um que dê a sua opinião. E esse terceiro ponto do desespero existencial, que torna uma sociedade, né, sem identidade, como você disse, sem história, sem rumo,
sem sentido. Bem interessante, muito, muito bom, muito boa a sua colocação. Só fazendo um preâmbulo de forma muito rápida, para a gente ver isso hoje, o quanto isso é real e atual nos contextos, principalmente nos âmbitos de escolas e universidades. Nós vemos que esses conceitos, eles partem lá de Jean-Paul Sartre, na ideia do existencialismo, onde ele diz que a existência ela sempre vai preceder a essência. E um filósofo muito conhecido, ensinado nas escolas e nas universidades, que é Friedrich Nietzsche, que ele vai pegar esse conceito, sendo ele, digamos assim, um aluno ou um discípulo ali de Jean-Paul Sartre, que Nietzsche vai declarar fortemente a ideia de Deus estar morto. Porque se ele já não mais busca um objetivo, algo já está realizado, existe um parâmetro, um algo real que deve ser consultado, se ele abre mão disso, ele cai no existencialismo, ele vai cair ali para a ideia do niilismo, as coisas não têm muito sentido, você redesenha a sua história, as verdades fazem parte a partir da sua vida, é o que você acha e pensa. Então, junto com isso, vai vir essa ideia que nós vemos muito em voga hoje, a ideia da autoindependência. Eu determino a minha jornada, eu reescrevo o meu caminho. As coisas são conforme eu penso, eu acho. Então, quando a gente tira esse parâmetro objetivo, e nós sabemos que a palavra é objetiva, a escritura é imutável, quando a gente retira isso, a gente vai cair no secularismo, na ideia de que a história está sendo reescrita, eu determino as regras, e aí a gente entra num homem sem lei, sem norma, sem submissão, um homem que quer ditar não só as ordens para o seu semelhante, mas agora ele cai na ideia da serpente lá em Gênesis, que é a ideia da autoindependência, que ele entende que ele seria como um Deus. Então agora ele coloca Deus, se dizemos assim, de joelhos no sentido e quer que Deus responda a ele conforme ele quer, à medida que ele acha. E quando Deus não responde, ele então declara a morte de Deus. Se Deus não está aqui para me servir, esse Deus então não existe. É o que Nietzsche faz, e junto com Nietzsche vem todas essas ideias de pluralismo, do humanismo, do pragmatismo, do hedonismo, né? É um homem que busca a sua autorrealização. Só que para ele buscar isso e ter, entre aspas, um pouco de paz, ele precisa tirar Deus. Não há como dividir uma vida com Deus se você não vai se submeter a Deus. Ele prefere viver o transitório e abre mão do eterno, porque para ele o eterno é algo que ainda vai acontecer. Lê do engano, o eterno para aquele que guarda a verdade já é algo desfrutado no tempo presente. Ele já é prova da verdade no dia a dia dele. Porque, como eu disse no início, a verdade não são palavras. A verdade é uma pessoa. E ele tem experiência com essa pessoa. Ele vai ser liberto e transformado à medida que ele ama e guarda essa verdade no dia a dia. A gente vive num contexto em que a verdade é algo que tem que ser útil, né? E essa ideia ela veio com William James, né? Que argumenta que a verdade era o que funciona. Ele defendia. Verdade é o que funciona. A verdade teria que ter utilidade e ser algo satisfatório. E é bem esse o contexto dos nossos dias também, né? E essa sociedade pós-moderna, ela é formada pela subjetividade do relativismo. Nossa sociedade, ela abandonou o pensamento de que a verdade é objetiva e traz a existência daquilo que a gente falou anteriormente, de múltiplas verdades. Dentro desse contexto, a verdade absoluta das escrituras sagradas, professor Alisson, ela é explicada apenas por fé ou pode também ser explicada por argumentos? A fé, ela é totalmente, completamente algo que pode ser conhecido, explicado e entendido e compreendido. O próprio Evangelho de João, no qual nós estamos abordando aqui, ele resume todo o Evangelho, o objetivo, né, de João ter escrito o Evangelho, se resume no capítulo 20, no versículo 30 e 31 de João, onde João diz: tudo que foi escrito, tudo isso que vocês estão lendo, podem perceber e ver e provar, foram registrados para que vocês venham crer em Jesus.
que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a verdade, ela é algo que é compreendida porque nós recebemos, ela foi nos revelada. Não em enigmas, não em sonhos, não em visões. Foi algo real, a Escritura. Algo que o homem pode ler e entender. São palavras que, se traduzidas no nosso idioma, nós então podemos entender a verdade. O próprio apóstolo Paulo, ele nos chama a ter um culto racional, algo que é compreendido, entendido, que não é algo apenas do sentimento, mas algo que passa primeiro do intelecto. Se isso pode ser percebido por nossa razão, e aí o autor John Stott ele deixa muito claro que a fé e a razão caminham juntas, é algo indissociável, no seu livro Crer Também é Pensar. O próprio autor John Stott, ele afirma isso, que Deus, assim como chamou todos os discípulos, ele não chamou em enigmas, ele disse em palavras audíveis e compreendidas, a ponto que os discípulos levantaram e seguiram. É muito compreensível, porque se essa verdade tem um lado que é racional, ela também tem um caráter espiritual. Então, a fé ela é compreendida por meio das Sagradas Escrituras, porque foi nos revelado na nossa língua, mas ao mesmo tempo ela tem esse caráter espiritual, algo que prova que é palavra escrita por homens divinamente inspirados, mas é a palavra de Deus. O homem, na sua mera razão, pode compreender o que Deus revelou, mas ele só irá crer se ele de fato tiver um encontro com a pessoa, que é a verdade, que é Jesus. O bom samaritano, ele revela muito isso, porque Jesus, ele diz qual que era o intuito dele provar Jesus. Ele faz a seguinte pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: você conhece o que está escrito na lei? Você leu, você entendeu? Algo compreensivo? Ele responde: sim, eu sei o que está na lei. Então Jesus revela para ele algo que pode ser entendido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Algumas versões revelam todo o entendimento com toda a tua capacidade intelectual, com toda a tua razão. A verdade é compreensível, a fé pode ser explicada com argumentos. Nós temos uma palavra muito conhecida aqui, né, na questão teológica, até eclesiástica, que é a palavra apologia, né, a defesa da nossa fé, ou apologética, que eles usam muito, mostrando que a fé ela é algo explicado e algo compreendido, mas ela também possui um caráter espiritual que só vai vir depois de algo compreendido. Paulo resume essa verdade muito clara, onde ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o ouvir é algo que é necessário, que é algo que a pessoa vai ouvir na sua língua, algo que ela está entendendo e compreendendo. E o Espírito Santo, através do ouvir essa palavra, irá provocar nesse coração uma conversão, um aceitar e um compreender. Concluindo, o próprio Tomé, ele demonstra na sua vida toda uma compreensão intelectual do Cristo. Mas quando ele encontra com Jesus, que ele pede para o próprio Cristo as provas evidentes de tocar nele, de sentir ele, ali ele demonstra o caráter da fé no sentido espiritual, porque convencidos pelos argumentos, pelas provas reais, ele diz: eu creio, porque o Senhor é o meu Senhor e Deus meu. Então, quando o Tomé diz Deus meu, Tomé revela ali o caráter de uma fé, de uma entrega total, dizendo: agora que eu vi, percebi e toquei, não só a minha mente foi convencida, mas o meu coração foi entregue plenamente ao Senhor. Então, nós jamais poderíamos deixar de lado o caráter racional da fé. Nós temos inúmeros conceitos na Escritura que nos chamam a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Algo que é compreensível e deve ser buscado pelo homem. Muito bom. Então, assim, as Escrituras Sagradas é um livro que abrange a questão da fé, mas também a questão histórica. Eu gosto também de um texto, ainda no Evangelho, do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39. Enquanto você falava, eu me lembrei. O Senhor Jesus, ele diz: examinai
examinais as Escrituras. Olha, é um exame, ou seja, é tentar aprender algo por meio de uma investigação, é ler com atenção, é estudar com cuidado, é um exame intelectual também. Então, tem a ver com a fé? Tem. Argumentamos por fé? Com a nossa fé, sim, mas também existem argumentos, né, intelectuais que também provam a veracidade das Escrituras Sagradas, não é isso? Plenamente, a ponto no próprio Antigo Testamento, nós vemos isso em Oséias 4:6, quando o próprio profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. E aí o próprio Oséias, no capítulo 4, no versículo 14, ele diz: pois o povo que não tem entendimento corre para sua perdição. Então, o próprio Deus aqui chama o profeta e diz: olha, o meu povo está sofrendo pela falta da exposição das Sagradas Escrituras. À medida deles não terem essa escritura, tanto eles irão ter a culpa deles por não buscar, mas também reside sobre vocês, sacerdotes, a responsabilidade de passar essa lei, que ela seja compreendida por eles. Algo que eles entendam, percebam. E Deus então diz: se vocês não fizerem isso, cumprirem o ofício de vocês, levando a verdade revelada para que eles possam entender, vocês também prestarão contas comigo. Então, nesse ponto, é muito importante para a igreja e para todos nós quanto cristãos, porque às vezes a gente transfere a responsabilidade apenas para quem ensina ou para a liderança da igreja. É uma responsabilidade de todos os cristãos procurarem e se esmerarem em examinar as Escrituras. Sim. Até mesmo porque esse exame, e o próprio Jesus disse isso, né? Dentro do conhecimento da palavra reside a vida eterna. Examinar as Escrituras porque tendes nela, porque buscais ter nela a vida eterna. Então Jesus está dizendo a resposta de Nicodemos, a resposta de Tomé e a resposta de Pilatos, examinando as Escrituras. A vida eterna que vocês procuram está lá. Se vocês procurarem, o Espírito Santo irá abrir os olhos, iluminar o coração para que vocês possam compreender o que eu já revelei. Paulo, tão preocupado com isso, ele vai descrever isso em Romanos capítulo 10. Porque Paulo vai dizer para os judeus o seguinte: vocês têm zelo por Deus. Quer dizer, afeto, sentimentos, vocês gostam de Deus, vocês manifestam sentimentos de que aprovam Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Então Paulo está dizendo muito claro para eles: vocês têm sentimentos, vocês demonstram algum tipo de afeto por Deus. O grande problema é que se isso for manifestado sem entendimento, vocês irão procurar estabelecer a justiça de vocês. Ao invés de aceitar o que Cristo fez na cruz, vocês querem estabelecer a sua própria justiça. E ao estabelecer a sua justiça, vocês estão negando a justiça de Deus. Logo, não há como encontrar a vida eterna se vocês estão procurando a vida eterna em outros locais, em outro sentido, que não seja no que Cristo fez na cruz. Então, Paulo, muito preocupado, ele fala: não há como ter uma vida cristã saudável, frutífera, com Deus, se não for uma vida com devoção, mas sobretudo com entendimento. O entendimento irá fazer com que vocês entendam quem de fato é Deus, o que Ele fez por vocês, e entendendo isso, não nos cabe outro alternativa que não se nos dobrar diante de Deus, glorificá-lo, amá-lo e agradecê-lo, enquanto assim nós vivermos revelando frutos de gratidão, porque nós compreendemos o que Ele fez por nós. Algo que visível e real diante dos nossos olhos. Amém. E enquanto você falava, eu me lembrei também de um texto em Romanos 12, né? No versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? No livro Pregação Expositiva, do pastor Hernandes Dias Lopes, nós temos as seguintes afirmações: a pós-modernidade poderia ser chamada de geração de escolhas.
Os pós-modernistas não têm nenhum conceito de verdade absoluta, universal ou objetiva. O relativismo tornou-se uma religião em si mesma. E agora, no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever, ele diz o seguinte: temos de compreender Deus por meio de sua própria revelação, não por meio de nossas intuições ou de nossos desejos, ou por meio do que gostamos de pensar sobre ele. As citações dos pastores Hernandes Dias Lopes e Mark Dever apresentam o real cenário, infelizmente, dentro das igrejas, onde a palavra de Deus ela tem sido relativizada e o próprio Deus tem sido redesenhado conforme intuição e desejo de cada um. Fala pra gente, professor Alisson, desse imenso desafio de erradicar esse relativismo e arraigar, né? E enraizar os absolutos da palavra de Deus. Existe um livro muito bom, publicado no ano de 2017, por um pastor batista e muito conhecido aí nas redes sociais, até no Brasil, do qual é o Jonas Madureira. E ele publica um livro chamado Inteligência Humilhada, onde ele vai gastar praticamente assim, o grande esforço dele é mostrar os problemas que acontecem quando você faz uma separação ou uma dicotomia, né, entre fé e razão. E aí, a ideia do relativismo. Como então nós vamos erradicar esse relativismo? Primeiro, procurando resolver essa questão que durante muitos anos foi separada dentro do contexto até eclesiástico, que é a ideia: se você possui, se você ama a Deus, se você tem muita fé, logo você não precisa preocupar muito com o caráter racional do entendimento das Sagradas Escrituras. Esse problema do relativismo ele cresce muito e gera todos esses problemas no nosso contexto, uma vez que nós separamos a fé da razão, ou o caráter de amar a Deus, de se entregar para Deus de forma emocional, relacional, do caráter da compreensão do que Ele fez por nós. Quando nós criamos esse abismo, ou nos separamos a fé e a razão, nós estamos dando margem ali, para ficar no meio termo ali, o relativismo. Porque eles vão usar ou o caráter do espiritual, ou então o caráter do racional. Dizendo, isso o que já nasce lá também, né, no Éden, com a serpente, a ideia do humanismo. Se nós, então, objetivarmos a fé somente como algo racional, nós iremos racionalizar os milagres. O poder de Deus. Então, não, aquilo foi feito lá no Antigo Testamento. Essas manifestações, elas aconteceram. Cristo não pode realizar nada hoje. Ele fez, acabou e pronto. Não estou entrando aqui no mérito se milagres ou proezas acontecem ou não. Estou dizendo da gente deixar de crer no Cristo, no sentido do poder, da graça e da misericórdia. Se nós entendermos separar o espiritual do racional, nós ou seremos frios, objetivos e claros, nos tornaremos céticos, como Tomé era, porque iremos crer só no que vemos, no que ouvimos, no que sentimos. Se, por outro lado, nós abrirmos mão também do caráter no sentido da fé, nós abriremos mão da experiência com Deus. Então, erradicar o relativismo é voltar para as Sagradas Escrituras, no sentido de entender o que Deus nos revelou, mas buscar Deus através da comunhão plena, da oração, o contato real com Jesus. Não abrir mão das experiências com Deus. Não deixar de acreditar que Deus ainda cura, que Ele ainda pode mudar cenários, que assim como buscou Paulo, né, o principal dos pecadores, o maior pecador, como diz o próprio Paulo, se Deus o buscou, por que não acreditar que Deus pode resgatar ainda as pessoas? Crer firmemente na verdade do próprio Cristo, em João 17, que Ele próprio proclama, dizendo, não oro só por esses discípulos, eu creio e oro ainda por aqueles que ainda hão de crer. Então, o próprio Jesus deixou a fé de um caráter racional, vocês devem crer em mim, objetivamente, eu estou diante de vocês, mas creiam ainda naquilo que eu vou fazer através de vocês. Então, o relativismo, ele será combatido à medida que nós entendermos que a verdade está nos revelada, precisamos buscar e examinar para conhecê-la, e conhecendo-a,
nós nos dobrarmos em devoção a Deus. Evitando assim, então, aquela ideia tão em voga da separação do secular e do sagrado. Um conceito tão dito aí na sociedade e que às vezes até diminui Jesus. Porque se eu entendo que a minha vida ora é espiritual e ora é secular, eu estou dizendo de uma forma assim, mesmo que simples, que naquela área Jesus não domina. Que Jesus só domina no ambiente eclesiástico, só quando eu estou orando, só quando eu estou lendo as Escrituras. E se eu faço essa separação, eu estou separando Cristo, que é Senhor sobre tudo, que domina tudo. Ele não é só Senhor na minha casa, na igreja. Ele é Senhor da minha vida. Então, onde eu venho estar, eu devo honrá-lo. Então, eu combato o relativismo à medida que eu não mais separo, e sim uno ainda mais a fé com a razão, e unindo-a, eu não terei mais secular e sagrado. Tudo será um culto a Deus. Então, meu trabalho é para servir a Deus, a escola, a universidade é um serviço a Deus, se torna tudo uma devoção e um culto a Deus. O tratar com os filhos é um culto a Deus, o entregar, o fazer algo bom para as pessoas é um culto a Deus. Então, não existe mais separação, onde Deus está, onde Deus não está. Para aquele que recebeu Cristo, Cristo está com ele em todos os ambientes. Vivendo uma vida, então, como então, se eu combato o relativismo, vivendo diante de Deus, sabendo que Deus está em todos os ambientes e eu vivo ali para honrá-lo, eu só vou conseguir firmar esses absolutos na vida das pessoas à medida que eu tiver uma vida consciente. Um testemunho. As pessoas, ao analisar a minha vida, ao ver onde eu estou, o que faço, eu faço com a consciência que eu estou diante de Deus. Deus é o padrão, Deus é a razão, Deus é a motivação por eu estar ali. E vivendo assim, iremos dar testemunho. O testemunho será visível para as pessoas. Nós vemos isso muito claro em Atos 2, quando a igreja vive essa realidade diante de Deus. Eles vivem a doutrina, muito claro, a fé apostólica, a fé dos apóstolos, que é Cristo, mas eles têm boas obras que testemunham a realidade da doutrina que eles entenderam. De forma prática e visível, eles dão um testemunho para a sociedade de que eles pertencem a Jesus. Logo, essa sociedade é convencida, não apenas só com a palavra, mas com um testemunho real. Então, mudar e trazer de volta esse cenário de absoluto e colocar isso na mente, no coração das pessoas, principalmente das crianças, dos jovens e dos adolescentes, se dará por meio do conhecer quem é Deus e ensinar esses fundamentos da fé cristã, mostrando a doutrina mesmo. Quem é Deus, o que Jesus fez por você, o que é o Evangelho, o que é arrependimento, o que é a fé. Todos esses fundamentos, uma vez ensinados e mostrados que eles não mudam, o arrependimento não mudou, é o mesmo. O caráter da fé é a mesma fé. O caráter de quem é Deus, quem é Jesus, continua sendo a mesma coisa. Então esses fundamentos precisam ser tragos novamente, revisados, colocados ali essas verdades novamente como elas são diante das pessoas, e à medida que isso coloca, essas coisas são fundamentadas, esses princípios são firmados, mostrando que não foi removido, eles permanecem lá. O que precisa é relembrar, assim como o próprio Deus tinha dito para Israel, né? Para eles recontarem história, relembrarem o que Deus tinha feito por eles. E isso vai ser visível e claro através do discipulado, estimulando a prática desse discipulado, mas com generosidade, estimulando a doutrina, o ensino, mas sobretudo com vida prática, uma entrega, uma devoção, boas obras. E isso vai evidenciar tanto o testemunho, tanto a doutrina, quanto uma vida de oração, porque nós sabemos que para estimular isso e ter o discipulado vai ser exigido entrega, renúncia, autodoação. Isso não se faz senão por meio de uma comunhão com Deus, uma vida entregue em oração. Deixar muito claro de que nós fomos criados para a eternidade. Então, viver mostrando para a sociedade e para as pessoas que elas não precisam entrar no desespero e nem no caos. Assim como o próprio Salomão, ele descreve em Eclesiastes, mostrando essa realidade para as pessoas. Se, por um lado, viver as coisas aqui, buscando nelas a realização, nós iremos cair na vaidade, na soberba ou no orgulho. Salomão diz
vocês não precisam viver buscando aqui a felicidade, mas vivam aqui entendendo que vocês foram feitos para algo maior. Vocês foram feitos para a eternidade. Porque Deus, assim como está em Eclesiastes capítulo 3:11, Ele gravou no coração de vocês, na mente de vocês, a eternidade, o anseio por isso. E vocês irão firmar e arraigar essa palavra no coração das pessoas à medida que vocês viverem a realidade do eterno no tempo presente. Nós sabemos disso. Todas as pessoas, quando convivem com alguém que mostra visivelmente uma mentalidade do eterno diante delas, elas sabem que estão convivendo com uma pessoa que mudou, com uma pessoa transformada, com uma pessoa que acredita em algo maior, superior, em algo durável. Essa pessoa, ou os cristãos, ou a Igreja de Cristo, uma vez vivendo essa realidade do eterno, no tempo presente, fará com que as pessoas busquem em Cristo a esperança da vida delas. O trabalho, a escola, a família serão os meios criados por Deus para provar dessa realidade aqui, mas deixando muito claro, não é o fim em si mesmo. A família, o trabalho vai apontar para algo maior que é Jesus. Então toda a nossa vida será uma vida apontando para Jesus. Uma vez que ela aponta para Cristo, que é algo eterno, superior e durável, ela vai arraigar isso no coração. Só uma mudança mesmo de mentalidade, de deixar de ter uma mentalidade imediatista, uma mentalidade apenas no terreno, e mostrar uma mentalidade em algo superior, como o próprio Salomão diz. Vocês já possuem o anseio da eternidade no coração de vocês. Vivam como tal. E quando vocês viverem com essa mentalidade, mostrando isso para a sociedade, vocês poderão então colocar essa verdade no coração deles. Sem essa mentalidade, vocês irão transmitir apenas paliativos. Então, nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. Viver a vida no tempo presente, apontando para a eternidade. Com testemunho, com doutrina e com devoção, que é a oração. Então, acho que nós só iremos colocar isso bem firmado com doutrina, com muita doutrina, mas sobretudo com testemunho. Alguém que entendeu a doutrina. Isso só vai ser possível se nós nos dobrarmos. E podemos dizer igual Tomé, né? Senhor meu, eu entendi, mas em devoção, Deus meu, eu te amo, Senhor. Por isso eu vivo, por isso eu sirvo. O amor vai revelar Cristo por meio do nosso testemunho, em devoção a Deus. Então eu acredito, concluindo, que esse testemunho e essa vida, nós não fomos chamados para viver algo irreal ou impossível. Nós fomos chamados, como um pastor muito conhecido, e um teólogo muito conhecido também, como resumia o Sproul, Sproul, ele dizia: vocês foram chamados do reino terrestre para o reino celestial, mas vocês foram novamente reconduzidos à terra, ao reino terrestre, para poder testemunhar a realidade do céu na terra. Algo que pode ser experimentado pela igreja, vivido por meio da união com Cristo, mas algo que aponta para mim. As pessoas, quando olharem para vocês, elas devem olhar e me ver, e aguardar em algo que ainda irá acontecer. Então nós vivemos aquela ideia do já e do ainda não. Esse intercurso, nós iremos viver a realidade do reino. Somente isso, e só através disso, nós iremos colocar os valores eternos no coração da pessoa. Então, a forma de erradicar esse relativismo tão em voga e arraigar os absolutos da palavra de Deus, em poucas palavras, resumindo o que você falou, é testemunho, discipulado, chegar junto e Bíblia, que é a forma mais eficaz de compreender Deus, sua vontade, seus desígnios, seus atributos, né? A sua vontade. Não são as intuições, não são os nossos meros sentimentos. A nossa experiência, ela é individual, ela é pessoal e é consequência de um conhecimento verdadeiro da parte de Deus. Não é isso? Alisson, muito obrigada por esse bate-papo enriquecedor
edificante. Sempre que a gente conversa, cresço, aprendo muito com você, as suas postagens também no Instagram, sempre com conteúdo riquíssimo, muita teologia, muita argumentação, né? E eu louvo a Deus por sua vida. Eu queria só deixar uma palavra para aqueles que irão assistir, né? E puderem refletir sobre isso. Seja você um cético que procura respostas como Tomé buscava, Jesus não abriu mão de você. Ele irá te dar as respostas no tempo oportuno, então não desista, continue buscando. Não abra mão desse chamado, do que Cristo tem colocado no seu coração. Se por outro lado, você é como Nicodemos, que tem buscado essa resposta religiosamente, tanto em várias outras religiões, em buscas em outras igrejas, indiferente da denominação, Cristo também está atento a te dar a resposta. Não desista, continue. Cristo se revela àqueles que o buscam e permanecem diante dele. Se por outro lado, você fez uma pergunta despretensiosa como Pilatos, virou as costas para Deus, não quer ouvir, saiba, permaneça, continue. Se Cristo irá, de uma forma poderosa, abrir seu coração e revelar essa verdade. Que Cristo possa fazer isso, como tem feito em nós. Que Deus abençoe vocês. Amém, Alisson, amém. Que Deus também te abençoe. Valeu.